Bom dia, tudo bem? Estamos iniciando hoje mais um programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. O nosso objetivo é exatamente esse: trazer convidados, trazer pessoas, grandes mentes, ideias, informações, conhecimento, para que possamos formar uma grande rede poderosa voltada para a melhoria do relacionamento entre pais e filhos. Então, no dia de hoje, nós estaremos, olha só que maravilha, Marcos Pavan, seja muito bem-vindo, Flávia, sejam bem-vindos a essa nova live, né? A live de hoje vai ser continuação da live de ontem, porque foram muitas pessoas que ficaram mandando mensagens o dia inteiro pedindo para que dessemos continuidade, porque ela foi de grande valor. Tivemos ontem aqui o Rex Georges, ele que é uma mente extraordinária, um grande amigo, uma pessoa que trouxe grandes contribuições para a gente ontem, falando a respeito do poder da palavra no relacionamento de pais e filhos. E então nós trouxemos também um pouco do meu trabalho, né? Então, dentro dessas lives que acontecem todos os dias, nesse programa E Agora José, todos os dias às 10 horas da manhã e aos sábados às 11 horas. Então, de segunda a sexta às 10 horas. E no sábado, às 11 horas, nós temos essa live aqui com vocês durante 1 hora, trazendo informações pertinentes, informações importantes com esses nossos convidados. Então, a primeira visão que sempre é trazida é da perspectiva do meu trabalho, que é a visão jurídica e a visão sistêmica. Então, nós temos aí resultados incríveis, reconhecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Federal da OAB, de tantos casos de brigas de guarda de filhos, de alienação parental, de violência doméstica, que foram resolvidos a partir do momento que colocaram em prática esse conhecimento. Jorge já chegou, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu vou chamar o Jorge para entrar conosco e vou trazer para vocês novamente para uma abertura, vou procurar aqui um versículo da Bíblia que traz para a gente exatamente o início do que queremos falar sobre a transformação. Deixa eu procurar aqui o Georges para que ele possa entrar. Andréia, de Porto Alegre, seja bem-vinda. Que maravilha. Aqui ele já está entrando. Olá, meu amigo, bom dia. Já está aí no ar, arrumando os cabelos. Cabelo amassou. Claudiana, seja bem-vinda. Denis, que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Francisco, Denis, sejam bem-vindos, grandes amigos aí conosco, acompanhando a live de hoje. Alan de Paiva. Tudo bem, Georges? Tudo ótimo, minha querida, vixe. Aquela Que live. maravilha! A live de ontem foi um sucesso, Jorge. Eu recebi tantas mensagens durante o dia inteiro pedindo para que a gente continuasse. E realmente nós temos aí um tema fundamental, né? O quanto a palavra tem poder, não só nos relacionamentos, né? Mas também na criação de tudo o que existe na nossa vida. Eu gostaria, Jorge, de iniciar nosso bate-papo de hoje com um versículo bíblico que fala a respeito da palavra, né? Então, na Bíblia, em João, diz assim, nós falamos desse versículo ontem, mas ele é incrível, né? Para a gente falar a esse respeito. Então, vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas,
e as trevas não a compreenderam. Nós falamos a respeito. Olha só a Cris, seja bem-vinda, Cris. Nós falamos a respeito da criação através da palavra, né, Georges? Nós falamos que, assim como Lavoisier diz, que tudo na natureza não se cria, se transforma, né? Essa visão científica de Lavoisier, que traz essa visão do universo, ela se choca com o que está escrito aqui, porque aqui diz que aquilo que não existia foi criado pelo Verbo. Então, seja bem-vindo e vamos começar a partir daí nossa conversa. Sim. Eu tava ontem, né, tio, eu cheguei a mostrar umas pesquisas, né, que estão nesse livro aqui, A Matriz Divina, Sim, né? Para quem não conhece, né, A Matriz Divina do Greg Braden. sim. Foi com esse cara, né, tem um vídeo, né, do ele na China, mostrando na China uma galera curando um câncer em 2 minutos, em 43 segundos, em tempo real. Eu não sei se você já viu esse vídeo, né? Eles ficam Não, esse falando. vídeo eu não vi. Depois eu até te passo o link dele. Tá. Eles falam, eles usam uma expressão que eu não lembro precisamente, né, qual que era. Mas ela era mais ou menos assim: está bom, está feito. Que na nossa linguagem, né, mais português, que isso é o jeito chinês de falar, você está bem e isso está feito, né? E o câncer da pessoa vai sumindo em tempo real no raio-x. Não é uma coisa assim, ela voltou no outro dia. Você vê o tumor desaparecendo enquanto os médicos estão falando, né? Sim. E aí ele fala uma coisa que eu achei interessantíssimo, né? A linguagem, tudo é uma forma de linguagem. Emoção é uma forma de linguagem. E se você consegue usar uma linguagem que cura, a language that heals, junto com emoções positivas, você consegue alterar a sua realidade, né? Totalmente. E aí que entra o que eu tinha falado na live de ontem, de você fazer a pergunta de uma tal forma que ela convide uma possibilidade, nossa, mas como é que eu posso tornar a nossa relação mais feliz? Meu pai, meu caso, que estou nessa investigação, inclusive até vou marcar uma constelação com você para a gente ir mais fundo nisso, né? Sim. A forma como você coloca a palavra, né? Se você casa ela com... O que quer que você case com a palavra é manifestado. Na hora que a gente ofende uma pessoa, eu mesmo, né, que passei por um término de relacionamento, muito chocante, né? Existe uma tendência a querer diminuir a pessoa para tornar a dor mais suportável. Eu falo, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E a hora que você fala mal da outra pessoa, né, você perturba o campo inteiro daquela criatura. Né? A hora que um pai é muito duro, um caso falando de relacionamento de pais e filhos, né? Tem muitos tipos desses relacionamentos. Tem pais que lutam pela crítica, né? O filho está ali sempre falando, filho, mas você não é isso, você não é aquilo. Uma moça pediu que eu atendesse o marido dela ontem, né? Ele cresceu com o pai ouvindo falar, você nunca vai ser ninguém, né? Você não tem capacidade para nada, você é um lixo, né? E, de fato, né, o cara é um adulto, assim, vive a nível de subsistência, só tem dinheiro para comer. Não consegue ir além do cristal que foi moldado na cabeça dele, né? E o inverso também é verdadeiro. Eu conheci algumas poucas pessoas, no meu caso, inclusive, que sempre passou por cima de tudo, porque ouvia... Minha mãe sempre falava, filho, você é o melhor do mundo. Tudo que você for fazer, você sempre vai conseguir. E eu sempre consegui, com mais ou menos dificuldade, né? Mas o meu verbo criador, ele foi muito bom, né? Os pais foram muito generosos, cada um ao seu jeito ali. Mas a minha estrutura, o que eu ouvia muito, né, na minha infância, foi muito nesse sentido. Você é o melhor em tudo, filho. A mesma crítica, quando eu não tirava 10, filho, você não pode tirar menos que 10, você é o melhor em tudo, né? Hoje em dia, como adulto, eu olho para trás, eu reconheço, eu falo, é daí que eu tirei minha estrutura de sempre passar por cima. Eu não encontro uma programação, né? Uma programação Sim, mental exato. através da palavra, né? Porque a palavra ela tem essas vertentes que a gente conversou ontem, né? Só trazendo de volta. A palavra ela tem a questão da programação mental. A palavra, ela tem a questão energética, da frequência vibratória, que nós falamos como a música, né? O som, o poder do som.
né? E além disso, a palavra tem também todo o símbolo que ela carrega em si, que transmite para o nosso cérebro a imagem que vai trazer aí as emoções e as reações, inclusive biológicas, né, químicas no nosso corpo, que vai trazer a realidade que a gente vive. Então a palavra tem 3 aspectos que vai moldar a nossa realidade, né? E aí é que tá, uma palavra, você é vencedor, você veio para vencer, filho, né? Você tirou uma nota baixa, mas você não pode tirar uma nota baixa porque você é genial, você é inteligente. Então, essa visão, essa palavra, ela vai gerar nos 3 aspectos toda essa força. E eu queria, Jorge, só fazer um comentário a respeito do que você falou da cura do câncer, né? Aquilo que é visto como milagre. Essa cura, eu li um livro também, né? Alguns livros, mas este livro em especial, depois eu vou também te passar, é a Quarta Dimensão. Ele traz bastante a respeito de como funciona a quarta dimensão, onde existem lá aspectos que Jung, por exemplo, traria como arquétipos, né? Que você vai buscar essas informações nessa quarta dimensão e você consegue materializar na terceira, que é aqui onde nós estamos, né? Onde existe a matéria, a gente tem corpo físico. Então, esse livro, ele trazia exatamente como que essa informação da quarta dimensão vem para a terceira. Você buscando lá, você justifica todas essas curas. Como que isso acontece? Isso acontece através da palavra. Existem lá elementos que estão desconexos que você consegue conectar naquele ponto. E isso é um trabalho bastante realizado através dessa inteligência sistêmica, de quando você consegue perceber o sistema, a rede e colocar a palavra correta nessa conexão. Veja, por isso que o resultado é rápido e às vezes milagroso. Nossa, mas tem tudo a ver, cara. Tem um livro que é citado por esse cara que, inclusive, tem uma pesquisa aqui que ele fala, né? O, o experimento do. As pesquisas têm mostrado, sem sombra de dúvida, que as emoções humanas exercem influência direta sobre o modo como as células funcionam no nosso corpo. Claro. Essa é a pesquisa número 2, né? A número 1, que eu achei a mais fantástica, foi que os caras estavam estudando o efeito do espalhamento dos fótons. As Só um minuto, partículas. Jorge, eu vou pedir para a equipe abaixar o som e trazer para mim os livros da quarta dimensão, os 2. Eles estão lá em cima. Pode falar, Jorge. Desculpa. Eles queriam estudar o efeito, né, do nosso campo energético na realidade. Aí eles colocaram fótons dentro, né, de um vidro, foram medir, eles estavam espalhados. Beleza. Aí eles botaram um pedaço de DNA, né, isolado, está morto. Os fótons se organizaram em torno do DNA como se ele estivesse vivo. Sim. E aí, qual que foi a surpresa dos caras? A hora que eles tiraram o DNA de dentro do vidro, os fótons reagiam como se o DNA ainda estivesse lá. Eles estavam em torno de alguma coisa invisível que estava presente, né? E aí, você pega e junta essa... Nós somos um campo de DNA, de informação ambulante. E o que esse cara coloca aqui? O Bruce Lipton, ele demonstrou em laboratório, a hora que ele foi estudar, mas onde que está o cérebro da célula? Ele isolou o núcleo, né, tirou, e ele ficou observando que a célula continuava se alimentando, normalmente, naturalmente. Ele percebeu que a inteligência dela estava na parede celular, né? E essa parede, o DNA era criado de acordo com o estímulo que a parede da célula recebia. Se ela recebia um som, ela criava uma molécula de DNA diferente, não era o contrário, não era a estrutura genética com que você nasce que criava o seu corpo. É o estímulo do ambiente que você recebia, que moldava a sua genética, que se traduzia no seu corpo, né? Não, E o estímulo mais forte que ela recebia é o som. Aquilo que você cresce ouvindo. Você
se torna, né? Pais que lamentam muito, nossa, a vida tá difícil, filho, a vida tá difícil, filho, né? Você cria uma pessoa que tem na genética dela dificuldade, né? E isso pode ser usado a posteriori, é o meu caso aqui agora, né? Bom, já que o verbo tem esse poder de mudar a própria estrutura genética, né? Os traumas que eu possa ter da minha infância, eu posso apagar, né? Eu posso olhar, fazer uma pergunta, poxa, pai, como é que eu posso olhar para isso que você fez, né? Que é uma coisa que a constelação convida muita gente, né? A procurar olhar aquilo como a forma que aquela criatura teve de me dar o amor dela, né? Era o melhor que ela podia fazer. É o convite que ela, a constelação faz, né? Estilo, ao invés de olhar, pô, mó vacilo que você cometeu comigo, né? Meu pai foi ausente, por exemplo, né? Sim. Ele teve que trabalhar muito, né? Procurar olhar, poxa, pai, mas como é que eu posso olhar assim como isso, né? Como uma vontade tão grande de ver meu bem que você abdicou do prazer de me ver crescer, né? Perfeito. Eu vou trazer um exercício ainda nessa live. Eu vou propor para o grupo participar desse exercício, que vai esmiuçar exatamente isso, através da palavra desse exercício, essa questão do relacionamento com o pai. O quanto para o filho é importante também usar essa palavra, porque a palavra, Georges, também não é somente a palavra falada, mas principalmente a palavra que está dentro da sua mente. Porque a mente é como se fosse uma terra. E toda palavra que entra nessa terra é uma semente. Um dia ela vai brotar e vai manifestar na sua vida. Então, não só o que você fala, mas o que você pensa são palavras. No final das contas, né, pela ciência que comprova que somos energia, tudo é energia, então tudo é palavra. No final das contas, tudo é palavra. Eu quero só fazer aqui um adendo, porque me perguntaram do livro que eu falei, né? E aí eu pedi para buscar. Na verdade, são 2 livros. Um é A Quarta Dimensão, Descobrindo um Novo Mundo de Orações Respondidas. É David Jung Cho. É esse livro aqui. É um livro incrível, Jorge. Eu te aconselho a ler, tá? Esse homem, ele é um pastor evangélico, tá? Ele escreveu, me chamou a atenção por ser um pastor que escreveu sobre a quarta dimensão. Então, isso já me chamou a atenção. Quando eu fui ver, este homem é o homem da maior igreja evangélica do mundo. Eu não sei te dizer quantos membros, mas a primeira Tá de igreja ponta cabeça, não tava nesse? está de ponta cabeça? Vira ele, vira Não, ele. não tá não. Não? Para mim parece que tá de ponta cabeça. É porque inverte. Ah, não, é por causa da câmera. É isso mesmo, tava certo, tava certo. Tava certo. A primeira igreja dele foi na China, foram 10 mil membros, assim, mas ele fez as histórias de milagres são incríveis e ele explica através da própria ciência, né? E aí ele fez o 4º livro, o 2º livro, que é a continuação, que é um manual para você colocar em prática o que ele fala no primeiro, que é viva na 4ª dimensão em um mundo de 3ª dimensão. Então você vive na 3ª dimensão da matéria, mas aí o manual te mostra a colocar, a ter consciência e colocar em prática a 4ª dimensão aqui na matéria. Então é incrível. São 2 livros que realmente eu indico para vocês, porque ele é fantástico e ele fala bastante sobre isso, tá? Eu quero dar um abraço aqui em algumas pessoas que eu vi entrando, a doutora Iraci, o Ivan, lá de Porto Alegre, a Aline Dias, a Sandra, né, da Provida, um grande abraço para a Lúcia, Carlos Paixão. Tem uma turminha boa aí, viu, Georges? Turminha boa de se debater. Eu proponho que numa próxima a gente abra para eles conversarem conosco também. Nossa, Né? vai ser o maior prazer Vai do ser mundo. muito legal para tirar dúvida, trazer informações. Acho que vai ser bastante incrível. Fundação Provida, né? Eu não sei se é fundação, mas a galera da Provida ali é uma que estuda muito assim esse lado mágico da palavra, assim, né? Da vibração da energia. Eu tenho uma amiga que ela frequentou muito a Provida e a gente tinha muitos desses papos exatamente, né? Aquilo que você falou, tudo que você pensa ou sente é uma palavra no sentido que tudo é uma vibração, né? A palavra é um verbo, é uma forma a palavra é uma vibração, né? O verbo ele tem essas diferentes camadas, a camada sonora, né? A camada cognitiva, a camada emocional, pensamento, sentimento, emoção. Inclusive, né, o que a pesquisa desse livro mostra é que, né,
quando a sua fala está alinhada com o que você pensa, o que você sente e o que você faz, porque tem que ter uma ação, a realidade se molda, né? Eu posso ser uma criança traumatizada pela ausência do meu pai, mas se eu estou ali procurando, né, falando, agradecendo, pô, obrigado pelo esforço que você fez, pelo recurso que você me deu, uma hora eu vou realmente olhar desse jeito, eu vou pensar, né? E uma vez que o pensamento esteja, a emoção segue. E o pensamento e a emoção estando juntos, né? A ação se concretiza. Eu, de fato, começo a vibrar na frequência de um filho grato. Fica muito mais fácil o meu caminho. E quando você abre um campo morfogenético, quando você abre um campo, eu vou abrir um campo aqui rapidinho. Dá para Opa, ver, Jorge? Eu vou abrir um campo aqui para a gente entender isso direitinho. Eu já tenho no meu campo um filho. Escolhi um filho homem, tá? Poderia ser mulher, eu vou escolher um homem. Vamos simular o campo. Aqui nós temos um filho diante de um pai ausente. Vamos pegar um pai e uma mãe qualquer, tá? Eu pego essa pessoa, representa a mãe. Essa pessoa representa o pai. Eu vou trazer nesse campo, o campo morfogenético, eu vou trazer para esse campo exatamente a situação que ocorreu de uma pessoa que permitiu que todo mundo soubesse a história dela. Então, por isso eu vou usar essa pessoa, tá bom? Já eu digo quem é. Esse filho nasceu de uma mãe e de um pai, como todas as pessoas. Ele pertence a esse sistema familiar. O que aconteceu? Este pai precisou trabalhar muito. Então, ele não olha para o filho. Ele vira as costas para o filho. Por quê? Porque ele está olhando para a vida dele, para as questões dele. E aí ele deixa de olhar para o filho. E a mãe, sentindo a dor do filho e sem olhar todo o sistema que está acontecendo, entrou aqui. Veja, dá para ver os bonecos? Ah, perfeito. Isso é um perfil de família. Um pai totalmente desconecto. Por quê? Porque ele está buscando dinheiro, ele está trabalhando, ele tem projetos, ele tem que conseguir. Então, ele está de costas para o filho. E a mãe, para tentar suprir essa necessidade, que até teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, numa situação bem semelhante, que disse assim: a minha mãe foi meu pai. Ela foi minha mãe, meu pai, meu tio, ela foi tudo para mim. Então, aquela história de pai, né? Que você já deve ter ouvido. Ah, eu tenho um pai. É mãe e pai ao mesmo tempo. Então, essa mãe que fala: filho, você é incrível, maravilhoso, eu te amo, você é tudo para mim, você é minha razão. Você... O que ela está fazendo? Ela está entre esses filhos. Então, a desconexão fica gigante. E essa é a constelação de uma pessoa famosa. E essa é a proposta que eu queria trazer para vocês. Eu gostaria, quem puder, quem concordar, quem não concordar, tudo bem. Mas quem quiser participar agora e puder fechar os olhos neste momento, eu vou ler uma carta que este filho escreveu para este pai. E por que eu vou fazer isso? Para que vocês entendam, viu, Georges, que a palavra você não precisa ficar repetindo para chegar num estado de gratidão. Com essa carta, você vai ver o que vai acontecer nesse campo. Nós vamos fechar os olhos, eu vou ler a carta, vou identificar quem é esse filho e, na sequência, vocês vão ver o que vai acontecer no campo só com o poder dessa palavra. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse filho escreveu uma carta para o pai dele e a carta dizia assim: querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso do meu coração. Por muito tempo, você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque eu fixava o meu olhar em algo maior, como eu me imaginava. De repente, você voltou a mim, como de muito longe, porque a minha mulher, Sophie, o invocou. Ela viu você, e você me falou por meio dela. Quando penso o quanto me coloquei muitas vezes acima de você,
Quanto medo também eu tinha de você, porque muitas vezes você me batia e me causava dores. E quão longe eu o expulsei do meu coração, e tive de expulsá-lo, porque a minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário, e como que separado da minha vida plena. Porém, agora você voltou, como que de muito longe, para minha vida, de modo amoroso e com distanciamento, sem interferir em minha vida. Agora começo a entender que foi por você que dia a dia nossa sobrevivência era assegurada, sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós. Sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar, e não obstante, como que excluído dos nossos corações. Algumas vezes lhe dissemos como você foi um pai fantástico para nós? Alguma vez te agradecemos? Você foi cercado de solidão e, não obstante, permaneceu solícito e amoroso a serviço da nossa vida e do nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vêm lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante da sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire algo da sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai, e tomo você e tudo que recebi de você como seu filho querido. Querido papai, seu Tony, assim como você me chamava, Bert Helling. Nossa, eu sabia que era ele, cara. O que é que aconteceu nesse campo quando este filho olha para o pai? Essa mãe sai do campo, o pai se vira para ele, olha para ele cresce e, honrado a uma certa distância, ele segue para a vida. É assim que funciona. Nossa, que interessante Uma isso, mano. simples palavra no lugar certo traz a emoção certa para liberar tudo. É assim que funciona. Então, isso pode transformar completamente, Jorge, um processo judicial. Eu fui procurada ontem por uma pessoa que ela estava com um problema gravíssimo com o ex, né, que ainda não é ex, eles não se divorciaram, mas que tem uma criança aí no meio. O homem da história, quando eu constelei, eu vi que ele é uma criança, então ele nem veio, ele ainda está preso no emaranhamento da família de origem, do pai e da mãe dele. Vou te mostrar essa situação de ontem. Apareceu para mim um caso, uma cliente nova, e quando ela trouxe o ex dela, ela trouxe um menino. Ela se trouxe como uma mulher grande e com uma filhinha pequena dos dois. A filhinha olhava para o pai não olhava para a filhinha, ele só olhava para a mulher. E por que ele olhava para essa mulher? Porque para ele, de frente, ele estava cobrando ela. Cobrando o quê? O amor da mãe dele. Então ele nem casou com ela. Esse perfil de casal é aquele homem que não trabalha, que a mulher tem que sustentar, que ele fica cobrando aquele carinho, aquele amor, se comporta como criança porque ele não cresceu. Ele não se resolveu com o pai dele. O problema está no pai dele. E aí ele casou e teve uma filha. A filha está cobrando o amor do pai, mas ela não vai receber. Por quê? Porque ele nem vê, ele é do tamanho dela, ele não é pai dela, ele não tem no inconsciente o registro de ser pai. Você entende? Vai gerar um monte de problema nesse relacionamento, essa filha vai ser problemática. Talvez essa mãe tome a frente. A mãe já tomou a frente, na verdade, o que pode gerar uma alienação parental.
começa um processo criminal contra essa mãe. A mãe pode perder a filha e a filha ir parar com um pai que não tem condição de cuidar porque é uma criança. E Isso essas que eu ia falar, coisas né? estão acontecendo todos os dias. E começa uma briga, uma picuinha entre esses dois. A mãe sofre porque ela é adulta e ela reconhece a importância da filha. Ele não reconhece a importância da filha e ao contrário, ele compete com a filha porque ele quer a atenção da mãe. Nossa, caraca. E esses casos são casos assim, às vezes perde o poder sobre a filha. E aí vem outras situações, essa mãe pode arrumar um namorado, que pode ser outro menino, porque é assim que funciona, cria um sistema igual. Ou pode até ter conseguido um homem. Mas seja lá o que for, como é que fica essa filha nessa história? Com esse pai desse jeito? Se não resolver a situação desse pai, ele não crescer e virar um homem, aqui é um campo de muito sofrimento. Então, por isso que o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Federal da OAB, aceitou que advogados colocassem esse trabalho dentro dos processos. A gente consegue finalizar processos muito mais rápido quando as pessoas tomam consciência disso, e aí a gente ensina situações como essa, da importância do poder da palavra em mudar o campo. Amanhã, por exemplo, George, nós estaremos com uma convidada especial, que é a doutora Marisa, ela é advogada, especialista em comunicação não violenta. Então, ela vai trazer a palavra agora, mas voltada para uma técnica de resolução de conflitos familiares. Olha que bacana. Nossa, que interessante. Eu fui muito tempo especialista em comunicação violenta. Sou muito bom nisso. Eu parei. Violenta, né? Ela é não violenta. Então, Cansei e de a imaginar. comunicação violenta ou não violenta, seja ela o que for, é uma palavra, né? Eu sempre gostei de fazer essa brincadeira com as palavras. O que é o universo? Olha só, o que é o universo, né? Se eu separar, vai ser universo, o verso do uno. Você que é bom com versos, o que é um verso se não uma poesia? Uma poesia, né, cara? Exato, um pedaço de uma poesia. E o que é uma poesia se não palavras colocadas de tal maneira que elas ficam musicadas? Elas têm um ritmo, não é isso? Isso, fica bonito. E aí, quando você tem essa beleza de música dentro da palavra, essa música vem da onde? Do uno. O uno verso, a música do uno. O único criador fez a sua música e com a palavra, com o seu verso, ele criou um universo. A Bíblia diz que ele criou o universo com uma palavra: haja luz. Fiat Lux, né? Os hindus têm o. Eles dizem que tem a vibração primordial é o Aum, aquele símbolo, o Om, né? Que se coloca aqui na raiz, ele é Aum. São 3 letras, não 2, né? É a eles têm um nome para isso, acho que é Mantra. Bija. Não, não, é mais fundamental que mantra. Acho que é Bija. É o som semente. Eu não- é, é Sim, bi- é- um mantra é a junção de sons sementes, né? É sim. bija, se eu não me engano. Tem poucos deles, acho que são 22 bijas e, sei lá, infinitos mantras no negócio. O Aum é o primordial, a vibração da qual emana todo o resto. Por isso, é isso aí que a Anne escreveu aqui, ó, Aum. Né? Aí os monges ficam lá. Isso, inclusive, já foi até mapeado, né? Quando se vibra esse Aum, num computador que tinha um efeito igual da cimática, né? Que você vibrava a corda do lado da areia, ela tomava uma forma. Ele criava uma forma de triângulos que se entrelaçam, interpenetram, que é a mesma estrutura do campo mais fundamental que a mecânica quântica já encontrou, né? Tem um cara que chama Nassim Haramein, não sei se você conhece. Não. Ele criou, esse cara, para mim, provavelmente é o físico mais genial vivo, né? O Einstein, no final da vida, ele queria unir a mecânica quântica com a relativística. Ele morreu Sim. tentando, ele passou 30 anos sem conseguir. Esse cara conseguiu. O Nassim Haramein, ele conseguiu unir a física clássica do Isaac Newton com a relativística do Einstein, com a quântica da galera ali do Niels Bohr, do Max Planck e do Schrödinger, né? Da famosa experimento do cara.
E ele percebeu que o, a energia ela sai do vácuo quântico obedecendo um padrão de penetrações de triângulos, que forma uma forma geométrica específica, que aqui eu não vou ter como mostrar, né? A vibração do Aum, quando você mapeia ela, né? É idêntica ao padrão matemático que o cara tinha feito. Os caras, os hindus, sabem disso há 6, 7 mil anos, né? E o cara achou hoje um modelo matemático que é idêntico ao que a vibração do Aum produz, falando. Então não é assim, pô, esse é o som primordial, não é alguém que inventou. De fato, em algum ponto da história, uma consciência iluminada viu, pô, essa vibração aqui produz o universo, né? Vamos Sim. usar. Tem uma pessoa que está aqui nos acompanhando, eu não consegui ler o nome dele, parece que é Chico. E ele trouxe uma informação que é real e eu acho interessante a gente trazer. O Aum, né? Aum, ele é o som que você consegue perceber no exame, né? Ele é emitido pelo ventre quando a mulher está grávida, gestação. Sério? Esse som ele é captado. Eu não consegui ver o nome da pessoa, mas a pessoa trouxe Nossa, informação, ela é cara. importante ficar registrada. Então é exatamente isso. É uma frequência, né? É um som, é uma música. E você vê que as palavras, veja como as palavras são incríveis. Eu fiz um artigo para a Federal de São Paulo falando sobre as palavras, a formação das palavras. Né? Então, por exemplo, para você ver até como essas palavras trazem culturalmente uma força, né? A questão do símbolo. Você pega um profeta, profeta é um homem, né? Aí o que eles fizeram? Pegaram o profeta, colocaram um sufixo diminutivo, isa, e fizeram a profetisa. O que essa palavra diz? Que a mulher, ela é menor do que o profeta, porque isa é um sufixo diminutivo, é um profeta Ah, pequeno. é? E aí você vai Pensava vendo. que isso era um sufixo de feminização, não de diminuição. Não, de diminuição. E aí você vai vendo, eu fiz isso num trabalho que nós fizemos sobre análise do discurso, né? Foi num congresso de letras. E aí eu participei desse congresso e levei esse artigo, foi publicado e foi bastante falado. Então a gente mostrava o quanto a maneira como você forma as palavras, ali, o quanto de informação tem ali. Por isso que eu te trouxe o universo. Ele traz essa explicação que o único, criou o verso, criou um som que foi a criação de tudo que existe, aí o universo. Então é algo fantástico. E se você entende isso, você vai fazer o quê? Aí eu vou trazer o teu trabalho, né? A importância do teu trabalho. Você trabalha com processos verbais. Então, como é que você, com essa consciência, vai montar processos verbais agora conscientemente para direcionar na solução do seu conflito, no alcance do teu objetivo, né? O quanto uma pessoa, por exemplo, trazendo para o jurídico, pode utilizar esse processo verbal para comunicar exatamente os seus sentimentos, a sua situação real e trazer para aquele grupo, né, para aquele juiz, aquele promotor, aquele advogado, a verdade do que ele vive. Olha que incrível, né? A Sim, Anne falou que você é o melhor em processos verbais e eu concordo com a Anne. Fala um pouquinho disso, Obrigado, por favor. obrigado, minha querida. Pô, eu atendo muita pessoa com conflito com os pais, né? Vários. Assim, na verdade, é praticamente universal. Quem que não tem, né? De alguma forma ou de outra, sempre parece que sempre tem algum tipo de carência, de falha, de agressão ali nessa relação. Um processo que eu uso muito, né? A gente tem um princípio no Axis de reconhecer a contribuição, né? Quando você não reconhece a contribuição de alguma coisa, você não recebe a energia que aquilo ali te daria para crescer, né? Você entra no modo da mediocridade, você vai para uma realidade Exato. menor. Inclusive, falando de análise das palavras, né, que você falou, mediocridade quer dizer realidade média. Você não Sim, vai para a maior realidade, né? Você escolhe a realidade da média, que nenhum ser humano é, né? Todos somos grandes, né? Não tem aquele versículo, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, né? exatamente. Teve um sábio que disse: todos serão chamados, mas poucos se escolherão. Que é o nosso livre-arbítrio que determina onde a gente chega. Né? O Nossa, convite chave.
É O isso mesmo. convite para a grandeza está sempre aí. O convite para a grandeza está sempre aí. Em cada trauma da nossa infância, o convite para a grandeza, da gente olhar qual que é o presente que está nisso aqui, né, é feito. Mas a gente opta por ficar na posição da vítima, né, que é um tema que eu trabalhei ontem com as minhas alunas, inclusive a minha colega Anne estava aqui, né, um processo verbal que eu uso muito com o cliente meu, né, tudo que não permite a você reconhecer a contribuição que os seus pais foram, da forma como eles são para você, né? Nós vamos destruir e descriar, por favor. É um deles, né? Toda a grandeza que você não está recebendo, né? Pelo julgamento que você está fazendo, do tratamento que você recebeu dos seus pais, nós vamos destruir e descriar, por favor. Você encosta ali numa coisa positiva, né? No processo verbal, a grandeza, a contribuição, né? Um outro tipo de processo é você faz uma pergunta mesmo, né? Por exemplo, quão feliz você seria se você reconhecesse a grandiosidade dos seus pais? Se você visse neles todas as qualidades que você busca em si mesmo e não encontra. E tudo que não permite isso, nós vamos destruir e descriar, por favor. Né? É uma forma. Esses são bem genéricos, assim, né? Eu vou caso a caso ali, eu consigo desenvolver uma coisa muito mais específica, né? O meu caso, por exemplo, tem uma questão com o pai distante, né? Quão mais presente eu vou conseguir ser nos meus relacionamentos se eu conseguir reconhecer a presença que meu pai sempre teve. Ele não estava lá no corpo, mas ele estava lá na luta. Né? Ele que me proporcionou. Uma coisa que eu sempre falei para quem me conhece, eu falei, cara, eu nunca passei necessidade assim de nada. Eu tive acesso a livros infinitos. Tudo que eu quis, eu tive, né? Eu só não tive a companhia dos meus pais, realmente. Mas o que me permitiu estar aqui hoje falando com você sobre isso, inclusive, foi o acesso à cultura. Eu chegava a gastar 5 mil por mês em livro. Então, Né? tudo é perfeito. Em livro, eu falei, sim, em livro. Se não me interessava sair, etc. Meu pai deixava, né? Quando meu pai faliu, que eu perdi tudo, a gente foi morar na favela, onde ele está de novo. Ele está até hoje, inclusive. Eu cheguei a sair dela. O que me fez encontrar empregos, receber chances, porque eu nunca tive carteira assinada, era quando a pessoa deixava eu abrir a boca. Eu falava, velho, você é muito inteligente, o que você estuda? Eu falei, nada. Os livros que eu comprei... Nada e tudo, né? Nada e tudo, exatamente. Eu não tenho diploma nenhum. Tudo. Mas eu absorvi muita coisa, né? E eu lembrava sempre do meu pai nessa hora, porque era ele que passava o cartão. Eu falei, Jorge, mano, você vai ter certeza que você precisa de tudo isso, filho, mano? Tanto livro, eu levava 10 livros de uma vez por final de semana, né? E eu lia muito rápido, inclusive. Eu lia praticamente um livro por dia. Eu falei, não, pai, é pouco de semana que eu vou buscar mais. Ele, nossa, filho, eu espero que eu não me arrependa disso. E aí... Eu tô me identificando com a sua história. Então, beleza, você contando um pouco da sua, lendo embaixo da mesa os livrosão no sigilo lá, né, sua mãe dando aula. Isso me permitiu chegar aqui, por exemplo, essa desenvoltura nos processos verbais, inclusive que a Anne comentou, eu li muito psicologia, né, porque depois que eu usei droga, eu fiquei muito alucinado, né, meu emocional ficou completamente desconexo. E eu não conseguia confiar num psicólogo. Eu falei, como é que eu vou saber se o cara sabe fazer o trabalho dele? Eu vou estudar o que ele estudou, que eu vou poder saber se ele sabe. Né? Olha a arrogância do cara. Eu fui arrogante assim também, viu? Então, semelhante atrai semelhante. Né? Aí eu peguei, fui lá, estudei. Né? Eu estudei tanto que eu comecei a me diagnosticar. Né? Eu falei, nossa, mas ó, realmente aqui eu não tive meu pai ali, eu não tive meu pai aqui, eu não tive minha mãe e tal. Criou uma estrutura de carência, beleza, né? E aí eu vi uma informação que foi fundamental. O que paralisa não é o trauma que você sofre, é a postura diante dele, né? Beleza, meus pais fizeram o que fizeram, né? Eu não posso mudar meu passado. Eu posso me posicionar de uma forma diferente no presente e olhar para trás. Essa foi mais difícil. Tá ligado? Parar de falar, pô, meu pai não teve lá, meu pai não teve lá. Essa levou um bom tempo, né? A constelação, no fundo, foi que me ajudou muito nesse trabalho. Realmente olhar para o meu pai como ser humano, eu reconhecia muito do benefício que ele me dava, mas eu ainda queria muito chorar o que ele não me deu. Né? A postura de vítima ela é confortável.
é um processo verbal que... É Oi? cultural, Jorge, é cultural. A maioria das pessoas se colocam no lugar de vítima. A maioria. Sim, é muito confortável olhar, ó, pai, você não fez isso, é por isso que eu sou um fracasso na vida, né? Ô, E eu mãe, não tive, você não fez isso, por isso que eu não consigo, né? por isso que eu não consigo, né? Eu não tive. Meu pai, por exemplo, né, ele não teve mãe. Ele fala, filho, eu sou assim porque eu não tive mãe. Você teve sorte, você teve sua mãe sua vida inteira, né? Por isso você fica chorando aí quando as coisas acontecem. Eu falei, não, beleza, pai, mas sua mãe tá morta, você tem quase 60, 70 anos. Reage, né? Você tem que ir um pouco além disso, né? Eu aprendi na constelação também que filho não educa pai, né? Eu não tô Existe um aqui para... campo mental, né? É, exatamente. Filho não Eu educa não tô pai. aqui. Eu quis muito fazer isso, aí a constelação me mostrou assim, né? Cada um tem seu lugar. Se meu pai de repente me vê tão feliz, quer saber o que eu faço, fica o convite, ó, pai, eu tô fazendo isso, né? Mas eu passei a respeitar mais a história dele como ser humano, né? Olhar, eu falei, pô, meu pai, a gente montou o campo ali do meu pai, né? Eu olhei para aquilo, caralho, meu cara apanhou muito da vida mesmo, né? E ainda conseguiu me dar tudo que ele deu, eu sendo o filho ingrato que eu era. Ali começou uma semente de gratidão, né? Bem grande, inclusive, porque Muito bom. olhar para a dor do outro é uma coisa que, pelo menos para mim, eu sou de peixes, né? Então a gente se conecta muito na dor das pessoas. Ver o tamanho do que ele sofreu e ainda conseguiu dar conta de mim, né? O filho, pô, só ficava o dia inteiro nos livros, quando ele chegava, eu não falava com ele. E eu reclamava que ele não falava comigo, então, o surdo e o mudo, né? O surdo falando, ele não fala nada, o mudo falando, ela não me escuta, estilo, ele não me escuta. E começou aí, uma coisa que eu sempre trago no atendimento, quando eu vejo a pessoa se fazendo de vítima, primeiro eu pergunto, peço para ela perguntar para o corpo, né? Verdade, você está se colocando como vítima do seu pai? Você está se colocando como vítima da sua mãe? E se sai, sim, se dá um sim, ou às vezes a pessoa assume mesmo, não, é culpa dos meus pais, um processo verbal que eu coloco, né? Em todos os lugares em que você está se colocando se vítima, como vítima da situação, criando a escravidão que você está escolhendo, nós vamos destruir e descriar, por favor, porque a vítima ela é escrava, né? A vítima não tem poder. Ela é sempre o efeito de uma coisa maior. Eu sou vítima do governo, eu sou vítima dos meus pais, eu sou vítima do mundo, né? Eu não tenho força de vontade, eu não tenho poder de escolha, eu não tenho capacidade de fazer diferente. Eu sou sempre o objeto de uma coisa maior do que eu. De perigo do discurso da vítima, né? Eu Sim. trabalho muito isso no... A questão com os pais, para mim, a minha experiência, basicamente, mais do que reconhecer o que os pais dão, para mim, é muito mais tirar a pessoa do discurso da vítima. Meu pai, meu pai, meu pai. Exatamente. Ô, Jorge, você sabe que sobre isso tem uma pessoa que foi a mesma pessoa que falou, eu não sei se eu consegui pegar o nome dele dessa vez. Me parece que é Chico É o Forlenza. Chico Forlenza. Ah, Gente você boa pra conhece? caramba. Então, Conheço. ele que está falando aí, e ele trouxe, enquanto você falava, do arquétipo da vítima, né? Então, exatamente. É um arquétipo, é uma imagem que as pessoas, desde muito tempo, elas estão acostumadas com isso. Eu escrevi um livro falando especificamente da questão da violência doméstica entre entre casais separados, né? Da alienação parental. E o que eu trouxe ali? O nome do livro é Quem é o Lobo Mau? Quem é o lobo mau? Porque ali tem alguém que é vítima e alguém que é agressor. Mas quando você vai olhar o sistema, o agressor é vítima, a vítima é agressor, e os dois são agressores e ninguém é vítima. Esse é o final da história. Do Ninguém é ponto de vítima. É Chico do, Forlenza, ele trouxe o nome. do Então, ponto de é exatamente isso. Quando você percebe isso, você vai perceber que na verdade é um arquétipo, que na verdade é cômodo, porque agir dá trabalho, mas que no final das contas, todo o sofrimento que você vive foi por causa dessa escolha de usar o livre-arbítrio para não fazer nada e mudar sua história. E aí é o que você estava falando, quando você entende que você não tem que ensinar seu pai ou a sua mãe, que dentro do nível de consciência deles, do livre-arbítrio deles, do que eles escolheram para a vida deles, você respeitar isso, honrar isso e seguir para a vida sabendo que você é o filho e não o pai deles, não trocando a ordem, eles podem vir e te acompanhar. Eu vou falar, minha mãe, ela tá agora assistindo essa live.
Sério? Nossa! Eu não ensino para minha mãe, porque ela é minha mãe, ela é a grande. E aí ela tem a história da vida dela e eu sigo para a vida. E aí eu mando o link, olha, mãe, vai ter uma live. Ontem ela assistiu e me ligou falando um monte de coisa que achou super bacana, que você trouxe muita contribuição para pessoas que usam drogas, que querem sair da dependência química. Você trouxe esperança. Então, olha que legal. Ela não só assistiu, como ela participou e veio me dar o feedback do que ela achou. Mas aí é ela tá pegando um conhecimento e usando, não sou eu querendo ensiná-la. Nem posso, porque ela é a grande. Se eu fizer isso, eu travo toda a minha vida, porque eu saio do meu lugar de filha dela. E é bem por aí. Sim, não, isso é uma coisa que eu tô, porque eu voltei um pouco, né, para casa dos meus pais. Eu ia mudar para uma outra, eu tava morando na Paulista, né, de perto. Eu ia mudar para outro lugar, fui querer passar em casa, né? Aí calhou, começou a pandemia, travou, não consegui alugar mais nada. E dentre outros detalhes né, no meio do processo, né? A tragédia que é você voltar para casa dos pais, né? Eu perdi minha mulher, né, que não aguentou ficar ali no meio daquele sistema, porque a minha mãe começou a competir com ela, né? Energeticamente, e minha família tem uma situação bem mais difícil do que a minha hoje em dia, né? Eu levo financeiramente, né? Eu já passei de longe o ganho da minha família, graças a Deus, né? E aí fica ali em cima da minha pessoa aquela esperança do salvador da pátria, que é uma das coisas que Sim. acontece. O filho que vai salvar a família, né? E eu já reconhecendo assim, né? Eu posso até contribuir, né? Mas eu não vou salvar ninguém. O homem da casa é meu pai. Eu plena consciência isso, né? A minha mãe me trata muito, isso é uma coisa que até inclusive gostaria de olhar do ponto de vista sistêmico, né? Mas Sim. minha mãe me trata como homem da casa, né? Minha mãe me Então, trata de ela uma já tal tira forma o que seu pai da cena. sim, sim, né? De uma forma que às vezes até meu pai mesmo, meu pai mesmo chega a me olhar desse jeito. Eu falo, pai, a casa é sua. Tá? Eu falo direto, fica minha mãe e meu irmão criticando meu pai, isso, aquilo e tal. Eu falo, cara, o cara é adulto, sabe se virar. Vocês não precisam ficar carregando ele, nem olhar ele desse jeito como se ele fosse um coitado. Ele tá vivo, ele tá aí, ele tem poder de reação, né? Olha para ele como homem, não fica olhando dessa forma pro cara, né? Mas vai lá, Joás, faz alguma coisa, faz uma barra na cabeça dele, faz um processo verbal. Se meu pai pedir, eu faço. Eu não tô aqui para ensinar, Exatamente. pra Tem que doutrinar ninguém, pra respeitar. salvar ninguém, né? Meu pai já estava aqui quando eu nasci. Ele é homem, ele sabe se virar, né? Eu vivi muito essa questão de saber respeitar meu lugar a hora que eu estava em casa, né? O que acontece ali naquele sistema é que a minha mãe está bem fora. Eu não sei se eu estou muito fora do sistema. Eu tenho consciência de muita coisa, né? Mas a minha mãe, ela está bem deslocada. Nos olhos dela, eu sou o homem da casa, pleno. Né? Minha mulher também Então, falava. você vê o quanto isso atrapalhou o seu relacionamento com a sua mulher. Você trouxe um aspecto fundamental que a gente pode trazer numa próxima live, que é a questão financeira. Por causa da questão financeira, te colocaram num lugar que não é seu lugar, só porque você ganhou mais. E existe essa questão também do dinheiro, o dinheiro trazer o poder e como que as pessoas é preciso se comportar dentro do sistema familiar e saber lidar também com esse fator que é o dinheiro. Eu tô falando essas coisas, Jorge, porque infelizmente o nosso tempo, a qualquer momento nós vamos sair do ar. É uma pena, porque parece que voa, né? Tá super interessante. A gente tem que montar uma série de live, Wagner. O Eu acho negócio que, não. eu acho que o caminho vai ser a gente montar uma série, viu? Vamos montar uma Vamos série montar a juntos. semana. Vamos montar a semana. Semana e o poder da palavra. Perfeito, eu topo. Vamos conversar sobre isso. Bom, eu Como é que quero você vai montar, agradecer. quando é que você Quero vai agradecer. montar o curso de constelação, minha querida? Então, eu tô com um curso que eu vou lançar que é o Pai Transformador. Esse curso tá incrível. E eu vou lançar esse curso agora. Acredito que mês que vem ele já está no ar. E aí ele Nossa, traz todo esse conhecimento, com toda essa base, né, da palavra, essa ideia do financeiro, de todos os aspectos que influenciam o relacionamento. E aí a constelação vem junto, o conhecimento da inteligência sistêmica e o passo a passo de como colocar isso em prática. Depois a gente vai ô, conversar sobre isso,
porque eu acho que a gente pode fazer algo junto, sim. Nossa, o pessoal tá pedindo aqui, monta um curso vocês dois juntos, cara. Juntar os processos verbais com o que vocês sabem. Não, você falando, né, inclusive do direito ter adotado a constelação, e Sim, você já viu eu usando os processos verbais, né? Eu tenho N casos de pessoas que eu fiz o processo num dia, a vida mudou no seguinte, eu falei, eu consigo demonstrar que essa não, técnica funciona e eu também. uso o processo verbal dentro da audiência. Eu coloco o processo verbal dentro da ação. Na minha petição, eu escrevo o processo verbal. Você não tem ideia. O juiz é obrigado a ler o meu processo verbal, vai desconstruindo tudo lá. Nossa, cara, Então, cara. realmente, Nossa, eles podem conversar e isso dá muita coisa, viu? Dá pano para manga. Dá para ajudar as pessoas que estão dentro do processo, que precisam de ajuda. Como advogado fazer essa transformação, dá para fazer muita coisa aí. Como é que o cliente coloca isso em prática no próprio processo dele? Então, dá para a gente fazer bastante coisa, hein? Específica. eu aceito o convite, com certeza, minha querida. Um advogado já tinha me procurado. Você aceita escrever uma apostila de processos para direito? Eu falei, cara, se você me orientar, porque eu não exerço a função, mas eu posso criar Você processos. precisa do conhecimento técnico, né? Exato, né? Eu preciso de alguém que está na prática, né? Foi aí que ele falou: eu sou advogado, eu vejo o que você faz, eu já testei com um cliente meu e funciona, mas eu não tenho a sua habilidade. Funciona. Não, e tanto é assim que eu gosto muito das palavras, né? Tanto é que eu fiz o curso de letras. Eu gosto de brincar com as palavras. E aí, pessoal, eu fui aluna do Rex George, ele foi meu professor, né? Também. E daí eu comecei a despertar especificamente para os processos verbais. Eu já estudava física quântica, eu já tinha um conhecimento aí. E aí, quando eu aprendi muito com ele os processos verbais, eu comecei a colocar isso em prática dentro do processo jurídico. E assim, eu vou te falar o meu registro, eu não tenho nenhuma causa perdida. Ganhei todas as causas. Cacete, velho. Parece E o aqueles ponto, advogados de filme, entendeu? Não perde. e o ponto específico meu é finalizar processo, entendeu? E o Chico Forlens, ele pegou bem a ideia, é isso mesmo. O curso da gente é o pai transformador. A O pai dor. transformador. Então, ele transforma a dor dele e depois, porque o formato que a gente fez é tipo um jogo, sabe? Você vai trocando de faixa. Então, primeiro você precisa transformar a dor, a sua dor. Quando você passar esse processo, você vai virar o pai transformador. Aí você vai transformar a realidade ao seu redor e vai agir na vida de outros. Como o E futuro aí eu faz, faço a preta. isso me interessa muito. Tem hora que você lançar, você me avisa, porque o meu já está comprado. Eu vou querer assinado, inclusive. Tá bom, na verdade é uma rede, vai ter continuidade, vai ser bem legal. Ah, serão vários, então serão modulares, assim a gente vai se aprofundando no Ele é um conhecimento. curso e você vai mudando de faixa. Cada faixa que você mudar vai aumentar a potência. Nossa, inteiro, eu quero todos, já faz o caminho aí. Legal. E aí vamos incluir aí os processos verbais com o melhor que existe, né? No Brasil, não sei no mundo, mas o melhor que eu reconheço. Vamos incluir seus processos verbais aí no curso, vai ser bacana. Inclusive, o primeiro workshop de processos verbais de 30 anos de Axis, quem deu fui eu aqui no Brasil, né? Nunca, nem os próprios criadores deram. Não, eu não conheço, eu vou te falar. Eu sou uma pessoa meio assim do seu grupo, que é um livro por dia. E você sabe que eu li pra caramba, e muitos anos, porque minha história é bem interessante. Com 8 anos, minha mãe estava me dando Jung, eu lá embaixo da mesa, né? Que ela tinha que me Não, eu esconder. lembro disso. Mas eu não E eu sei. estava lendo Jung com 8 anos, então você imagina, eu fui fazendo pós-graduação, porque no meu caso eu só fui o contrário de você, porque eu fiz um monte de curso. Pós-graduação e mestrado, não sei o quê. E dentro desse monte de curso e de livros e de pessoas que eu conheci no mundo inteiro, eu tenho clientes no mundo inteiro, eu não conheci ninguém como você. Em processos verbais, você é imbatível. E será um grande prazer fazer uma parceria com você. Nossa, tá afirmado então, minha querida. Eu escolho isso. Tudo que não permite que essa parceria se estabeleça imediatamente, nós vamos destruir e descriar, por favor. Sim. Um abraço, gente. Até a próxima.
E aí nós vamos estar informando todos os dias, às 10 horas nós teremos live com vários convidados aqui no programa. Nós estaremos informando sobre essa parceria que acabamos de fechar ao vivo aqui com os Georges. Tranquilo. Um beijo, vossa.